quando a DC ainda tentava fazer dar certo o universo compartilhado dela. E tomara que volte a tentar dar certo com o James Gunn, mas isso daí é assunto para outro vídeo. Nesse aqui, ele é uma continuação direta de Liga da Justiça. Liga da Justiça que a Sinal tem crítica aqui no canal, vou deixar na descrição e nos cards, mas eu não vou deixar só o link do Liga da Justiça. Eu vou deixar o link de todos os vídeos que eu gravei relacionado ao universo da DC, que fica mais fácil caso você seja um grande fã da DC, que assim, em vários momentos está perdendo a mão, mas se você é fã da DC, tem vários vídeos aqui da DC aqui no canal, dá uma conferida, vou deixar de novo, eu tô reforçando aqui na descrição e nos cards. Esse aqui ele é uma continuação de Liga da Justiça e os acontecimentos de Liga da Justiça influenciam um pouquinho, quase nada. Basicamente é só um, você fez isso, você fez aquilo. Tipo aquele universo compartilhado que não sabe ser compartilhado entre si. É aquele começo, aquela fase 2 da Marvel que tinha muito disso, que é, como é que os personagens se conhecem e eles não estão juntos ali? É meio que isolado. Acontece a mesma coisa, nesse aqui ele é isolado no fundo do mar, afinal é o Aquaman, faz sentido. O Rei Ord, ele quer devolver todos os lixos que a gente produziu de volta pra Terra. Ele é o rei de Atlântida e ele quer jogar todo o lixo de volta pra Terra junto com os navios e tal. Ele quer basicamente uma grande guerra contra os seres da superfície que somos nós. E aí um personagem é enviado para o Aquaman falando que ele precisa ser o grande salvador e o Aquaman não quer ser o grande salvador porque ele não se importa com a Atlântida por um motivozinho lá interessante. É um roteiro bem simples e bem bobo, mas funciona de um jeito legal e entretém, o que é importante. E o começo dele é muito bom, ele é muito bem feito, o começo dele, explorando várias facetas. E é claro, como é um filme de origem, mesmo sendo um filme de origem onde o personagem principal já apareceu, ele precisa ser explicado como que o personagem principal tem os poderes, quem é a família dele, porque tem toda uma trama envolvendo a mãe do Aquaman que é importante pro decorrer da história, depois de um tempo é largado um pouco de lado, e depois retorna, então eles ficam meio perdidos nesse roteiro, porque é tanta coisa que eles precisam incluir nesse filme, que é natural que se percam um pouco, que eles fiquem um pouco perdidos, porque tem tanta coisa para mostrar. Por exemplo, tem os vários reinos debaixo d'água que são interessantíssimos, mas eles fazem questão de mostrar todos. Não precisava mostrar todos. Mostrava um ou outro e mencionava todos, mas mostrava um ou outro ali que já estava de ótimo tamanho. E aí precisa explorar o conceito de Atlântida e por que eles querem vingança e por que o Aquaman não quer mais isso, mas é aquilo, esse monte de coisa em um roteiro muito simples que o Aquaman precisa sair de onde está para ir atrás do tridente do rei Atlan. Ele com esse tridente vai ter o poder sobre todos os seres das profundezas, não só das profundezas, todos os seres aquáticos, e se tornar o Aquaman que a gente conhece dos quadrinhos, dos jogos, das séries de televisão, séries animadas. Você assistia a Liga da Justiça Sem Limites? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Mas já que mostrou todos os reinos, todas as coisas que não precisava mais mostrou, é um destaque muito interessante que é o seguinte: os designs dos personagens são muito bem feitos mesmo. Todos têm uma característica diferente, todos têm uma profundidade diferente, todos têm minimamente uma história de fundo para ser contada. Até a própria Atlântida tem o motivo dela estar debaixo d'água, mas é um filme de origem. Você tem que incluir a origem do personagem, a origem de todos esses acontecimentos, e fica tudo entuchado em 2 horas e pouco de filme, que às vezes atrapalha um pouco. Quem faz o Aquaman é o Jason Momoa, que está ótimo no filme. Eu não sei se ele está ótimo ou se ele é carismático, mas de qualquer jeito funciona. E ele que é o grande ponto focal desse filme, porque eu duvido muito que se não fosse o carisma do Jason Momoa, se esse filme ia dar tão certo. Se fosse outro ator fazendo um papel um pouco mais sério ou modificando algumas coisas, eu não sei se combinaria tanto,
para fazer o filme funcionar, porque o carisma do Jason Momoa é o suficiente para manter o espectador no filme. Quem vai atrás dele falando que ele precisa ir atrás do tridente de Atlan, que ajuda ele no treinamento quando ele é pequeno e tal, é o Vulko, que quem faz é o William Dafoe, que tá o William Dafoe de sempre, é o mesmo William Dafoe debaixo d'água, é um excelente ator debaixo d'água fazendo um papel ok, também não é nada assim relevante, é visível que vai ter algumas reviravoltas no filme, tá na cara do Vulko que ele vai fazer alguma coisa, que é tudo uma grande manipulação e tal, é isso também, tem outra questão, tem toda uma manipulação de fundo, olha quanta coisa em um filme de 2 horas, e o rei que ele quer depor é o rei dos oceanos, né, o mestre dos oceanos, quem faz é o Patrick Wilson, que já está muito mais do que conhecido para os fãs de, por exemplo, Invocação do Mal, Annabelle. Por quê? Porque o diretor desse filme é o James Wan e ele dirigiu os Invocações do Mal, ele é o produtor desse universo de Invocação do Mal. Falando em Invocação do Mal, tem um vídeo muito legal aqui no canal falando a ordem cronológica de todos os filmes de Invocação do Mal, que eu também vou deixar aqui nos cards e na descrição. Que, sendo muito honesto, ele não encaixa tão bem na direção de um filme do Aquaman. Mesmo o filme do Aquaman sendo muito bonito, muito cativante, não combina com a direção do James Wan em vários momentos, porque o James Wan é o cara do terror, mas quando ele se propõe a fazer alguma coisa de terror e tem um pouquinho que seja de terror, coisa pouca também, mas o pouquinho de terror que tem nesse filme, ele manda muito bem. Outro detalhe muito legal é que é o seguinte, ele tem visuais muito bonitos, toda a Atlântida é muito lindo, todo o fundo do mar é muito lindo, muito bem trabalhado. O problema é que a computação gráfica não envelheceu tão bem, então tem vários personagens e vários momentos em que você percebe que tá meio estranho, que tá um pouco esquisito. Nada que um espectador habitual assim não se adapte, mas pra quem tá procurando achar coisas e ver o que tem de melhor e o que tem de pior no filme, é visível. Se você não vai com esse olhar de nossa, o que tá faltando aqui que tá estranho, você não vai perceber, o filme não vai te tirar. Mas se você tá querendo procurar coisinhas para falar do filme, você vai ver que tem vários momentos em que a computação gráfica no fundo do mar tá muito esquisita mesmo, mas é aquilo. Pra quem não tá prestando atenção, passa. Obviamente, conforme eu já falei, o roteiro ele tem 1 milhão de coisas acontecendo, mas é muito bem explicadinho pra ninguém ficar com dúvida de nada do filme, porque afinal de contas, todo mundo tem que sair satisfeito do cinema ou de onde estiver vendo o filme, afinal de contas deve estar mais passando no cinema nessa altura do campeonato, depois de tantos anos, e afinal de contas o universo da DC estava tentando se formar, então tinha que ser muito bem explicadinho para ninguém ficar em dúvida se esse era o Aquaman, qual que era a motivação do vilão, qual que era a motivação do herói, para que todo mundo saísse contente do cinema. E sabe o que acontece? Você sai contente do filme porque é um filme muito legal de se assistir. Tem 2 horas e meia? Tem um monte de coisa acontecendo no filme? Sim, o que é ótimo para fazer passar correndo. E o carisma do Jason Momoa é essencial para ajudar o filme a acontecer. Aquaman, e você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. E tem uma cena pós-créditos que é meio óbvia, mas é interessante.